Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, nos envolva em muita luz, muita harmonia, muito equilíbrio. E o estudo escolhido para esta noite, ele é muito importante, muito atual para todos nós. A indulgência como terapia da felicidade, que nós vamos buscar lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são aqueles períodos que o Kardec escolhe das bem-aventuranças. E nós vamos trabalhar o bem-aventurados, os misericordiosos. E Kardec busca então, preparando o trabalho, perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro na trave do olho, não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E na instrução dos Espíritos, eles vão trabalhar sobre o perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Está. Então, Kardec começa com perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Capítulo 5, versículo 7 do Evangelho de Mateus. Eu trabalho o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. São as diretrizes do Evangelho de Jesus. Porque se você caminhar nos 3 capítulos, Jesus está mostrando para nós como nos tornarmos cada dia melhores. E que é o lema da doutrina espírita. Conhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para domar as suas inclinações más. Então, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Capítulo 6 de Mateus, versículo 14 e 15. Olha os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus. Então, se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, se você multiplicar 7 vezes 7, 49. Aí você vai multiplicando, 70 vezes. Isso quer dizer o quê? Infinitamente. Nós devemos perdoar infinitamente. Ah, Graça, mas é muito difícil perdoar. É. Mas é a melhor coisa que a gente faz. É perdoar. Porque a misericórdia, meus irmãos, ela é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. E nas bem-aventuranças Jesus diz: bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra.
E nós estamos vivendo a transição planetária, desde a época de Kardec, saindo de provas e expiações para o planeta de regeneração. Nós somos brandos e pacíficos? Então nós temos que buscar essa pergunta para dentro de nós mesmos. Será que nós vamos herdar a terra? Está lá na Gênese, no último capítulo, são chegados os tempos, na Gênese de Kardec. Nós podemos não continuar no planeta Terra e ir reencarnar num planeta que está saindo de primitivo para provas e expiações. O que nós queremos? Então, esse brando e pacífico consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Porque o ódio e o rancor denotam almas sem elevação e nem grandeza. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão das suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Tem pessoas que dizem assim, eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver o fulano. Então não perdoou. E há duas maneiras diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter para tê-lo ofendido, maltratado. E a segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes que lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Então, ele não está agindo de maneira correta, muito pelo contrário, ele está agindo impondo condições para ele perdoar aquela pessoa. Então a gente vai trabalhar isso na indulgência como terapia de felicidade, buscando no Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha eu classifico 5, 6 e 7. Tem gente que acha que é só as bem-aventuranças, mas na minha opinião é o capítulo 5, 6 e 7, total é o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha contém códigos de felicidade e da promoção da saúde emocional. Você vai do primeiro capítulo, no primeiro versículo até o último. Em todos os capítulos, são orientações que Jesus nos oferece, nos dá, traçando aquele roteiro para que a gente possa caminhar rumo à perfeição. Então, bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. Felizes os brandos e os pacíficos. Felizes os misericordiosos. Por quê? Por que felizes? Porque quando nós somos felizes, nós esvaziamos o nosso ego, aquela energia negativa, aquela empatia, né? A gente vai esvaziando aquilo tudo e vamos conseguindo, inclusive, gerenciar a nossa ansiedade. Principalmente aqueles que são sedentos por transformar a sociedade. E vamos encontrar aqueles que são solidários, os transparentes, os pacificadores da mente
do Espírito. E vamos trabalhar o que dentro de nós? A gestão da emoção. Vamos ser mais calmos, mais serenos, mais suaves, mais amigos, mais companheiros. Porque isso vai ser o trabalho do nosso eu interior. E vamos ser o autor da nossa própria história. Aquela música Tocando em Frente, que já até fiz uma palestra aqui sobre ela, né? Cada um, um dia a gente chega, o outro a gente vai embora, e cada um de nós compõe a sua própria história. O dom de ser feliz, o dom de ser capaz. Somos nós que construímos a nossa história. Então, felizes os que esvaziam o seu ego, porque é o reino da sabedoria. Hoje a gente estudando lá a obra da Joana de Ângeles, lá na Casa Espírita, né? E nós estudamos, parece até que tinha sido preparado, coincidindo com a palestra. Que nós temos que aprender a esvaziar dentro de nós essa energia negativa, essa revolta, o ódio. Isso não traz benefícios para nós. E nós estamos vivendo na humanidade inteira problemas seríssimos. Não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. As notícias que chegam são horrorosas para nós. Tem horas que dói no coração da gente. Então o que a gente faz? Ao invés de ter ódio, revolta, vamos orar por eles. Vamos orar pela humanidade. Vamos pedir que ela tenha felicidade. E quando Jesus termina as bem-aventuranças, os bem-aventurados, ele diz assim para a gente: vós sois luz, faça brilhar a sua luz. Ninguém acende uma lâmpada e coloca aqui debaixo da mesa, porque ela não vai iluminar. O salão vai ficar escuro. Então, se nós somos luz, nós temos que fazer brilhar a nossa luz onde nós estivermos. Como diz Paulo, sermos cartas vivas no Evangelho de Jesus. E ele diz também: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que se haverá de salgar? O que é sal insípido? É sal sem sabor. Ninguém gosta de comida sem sabor, né? Mas também ninguém quer comida salgada demais. Então, o que nós queremos ser? Nós queremos ter sabor ou sermos insípidos? Vamos perguntar isso para nós mesmos, né? Porque a técnica da gestão da emoção do mestre dos mestres, que é Jesus, é amar ao próximo como a si mesmo. Então a dificuldade de perdoar e de se auto-perdoar, porque nós também temos erros, cometemos erros, será algo que nós vamos ter que trabalhar a vida toda. Por quê? Porque é igual a musiquinha da escolinha de evangelização. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de sorrir. Está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Tropeça aqui, rorô, cai acolá. Porque a gente tropeça, a gente cai. E de novo levanta e continua a sorrir. Começa de novo. Aí a gente vai lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos o que nós precisamos fazer para nos tornarmos cada dia melhores. E os espíritos responderam para ele que um sábio da antiguidade já dizia:
conhece-te a ti mesmo. Quem foi esse sábio? Foi Sócrates, que viveu 500 anos antes de Jesus e já falava para nos autoconhecermos. Nós nos conhecemos? E não sei se vocês já pegaram no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte, na primeira parte, quando vai falar de Sócrates, 500 anos antes de Jesus, ele já falava da reencarnação. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós estamos aqui aprendendo. E logo em seguida, Santo Agostinho vem com uma mensagem lindíssima. Fazei o que eu fazia todos os dias quando eu estava encarnado na Terra. Antes de dormir, eu passava em revista. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu acertei? E me propunha a consertar o meu erro amanhã. Assim sou eu que falo. Hoje eu serei melhor que ontem e amanhã eu serei melhor que hoje. Então, José, um espírito protetor, aqui por baixo que aí ela não cai. Um espírito protetor, ele vai trabalhar a indulgência. E ele começa dizendo o seguinte: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce, fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. E é verdade. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se os vê, evita falar deles, ou divulgá-los. Ah, você conhece o fulano? Hoje uma chegou no meu ouvido. Você conhece, você sabe muito bem como é fulano, né? Ainda fez uma carinha assim para mim. Falei, não, eu acho ela uma pessoa maravilhosa. Cortei a dela. Para que a gente vai dar corda a falar mal dos defeitos do outro? Para quê? Ninguém é tão perfeito que não, ninguém é tão imperfeito que não tenha uma qualidade. Todos nós temos defeitos. Por isso que no capítulo 7 de Mateus, Jesus começa dizendo: não aponteis o dedo para o argueiro do olho do teu irmão, sem antes tirar a trave que está no teu olho. Porque quando você aponta um dedo, tem 3 apontados para nós e tem um na dúvida. Porque nós não somos perfeitos. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos habitando o planeta Terra, nós estaremos em mundos divinos angelicais. Então, meus irmãos, a indulgência, ela jamais se ocupa com os maus atos de outro, a menos que seja para prestar um serviço. Chegar perto dele, dizer para ele, com muito cuidado, tentando atenuar aquele erro que ele está cometendo, falando com carinho, sem censura, não faz observações chocantes, não tem nos lábios uma censura dura, não. Vai com calma, com paciência. Então, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. E lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Então a gente tem que ter essa capacidade
de olhar o outro com os olhos cheios de amor e ver além das aparências. Nós temos que ser indulgentes, porquanto a indulgência, ela atrai, ela acalma, ela ergue, ao passo que o rigor, ele desanima, afasta a pessoa da gente, irrita a pessoa contra a gente. Então, essa mensagem de José, Espírito protetor, ela foi dada em Bordeaux em 1863. E vem uma logo em seguida, também sobre a indulgência, que foi dada por João, bispo de Bordeaux, em 1862. Ele vai falar para nós de uma maneira maravilhosa também. Gente, a doutrina espírita é a doutrina do raciocínio. Ela nos leva a pensar, a raciocinar, a enxergar o mundo de uma outra maneira. Então, olha o que ele fala para nós. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Você conhece o fulano? Aquele sujeito não vale nada. Sei como é que você é amiga dele. Olha, isso acontece muito, hein? Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. Porque se nós não somos capazes de perdoar, então não vamos fazer a oração do Pai Nosso. É ou não é? O que pedis ao Senhor, quando implorais para vós o seu perdão? O que é que nós pedimos? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer vossas faltas, Ele não puniria, exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito. Se você não fez bem, como é que você está querendo receber uma recompensa? Nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é a favor de suas graças, para não reincidirdes neles. Não peques mais. Vá, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. São as palavras de Jesus para quem? Para a mulher adúltera, que foi levada até ele, empurraram ela, jogaram ela nos pés de Jesus. Essa mulher foi pega em adultério. Jesus perguntou: o que diz a lei? Que ela seja apedrejada até a morte. Jesus então olhou todo mundo, adultos, idosos, jovens, homens, mulheres, crianças. Ele foi e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Abaixou-se no chão e foi escrevendo: adúlteros, corruptos, hipócritas.
ele se levantou, tinham ido todos embora. Só a mulher estava ali diante dele. Ele foi e perguntou para ela: mulher, onde estão os que te condenavam? Foram todos embora, Senhor. Aí Jesus vai instituir o primeiro sursi e a primeira condicional do direito. Quando alguém perguntar para vocês quem instituiu o primeiro sursi e a primeira condicional, foi Jesus. Então, nem eu te condeno. E coloca para ela uma condicional: vá, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, meus irmãos, a recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora que esse mal tenha sido esquecido. Então, nós temos que lembrar que nós temos que trabalhar a reparação do mal que nós fizemos. Porque quando nós perdoamos aos nossos irmãos, nós não devemos nos contentar com o estender do véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Você perdoa, você olha para ele, fala, eu perdoei, mas olha para ele com indiferença, com cobrança. Porque, como diz Jesus, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Como que nós olhamos o nosso próximo? Vamos parar para pensar sobre isso, hein, gente? Então, levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor, e fazei por eles o que pediríeis fizesse o Pai Celestial por vós. É como diz Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu posso ter o dom da profecia, eu posso falar a língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tiver amor, eu sou como o símbolo que retine. O que é símbolo? É sino, só faz barulho. O amor é bom, ele não é untuoso, ele não é soberbo, ele tudo perdoa, ele tudo crê. O amor anda de mãos dadas com a caridade. E é só o amor que conhece o que é verdade. Então, vamos parar para pensar. Nós amamos? Como que é o nosso amor? E é importante a gente que, por exemplo, que faz palestras principalmente, lembrar dessa mensagem: pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis descanso e repouso após a luta. Com ele, carregai todos vós as cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. Olha que mensagem, está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar o Evangelho?
João, bispo de Bordeaux. E agora é outro bispo, de Fetre, bispo de Néveres. Olha que coisa linda que ele vai falar. Vocês vão dizer assim: Graça, você está lendo muito, mas eu tenho que ler mesmo. Por quê? Porque a gente não pode fugir aos ensinamentos. E quando nós estamos pregando o Evangelho de Jesus, nós temos que exemplificar. Não adianta eu vir aqui falar bonito e quando eu chegar lá fora eu sou outra pessoa, totalmente diferente. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgente para com as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. E conheces-te o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para domar as suas inclinações más. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que vos incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é um insensato e culpado. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom, de virtuoso. Porque ele pode ter defeito, mas algo de bom ele tem. Então, meus irmãos, vamos lembrar desta mensagem que ele deixa para nós. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ter essas palavras que eles indicam, o meio de chegarem ao termo da jornada da caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres, e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Fora da caridade não há salvação. E para muitas pessoas, gente, para muitos, a verdadeira felicidade é a conquista de quê? É a conquista de bens materiais, é ter um bom emprego, é ter uma boa casa, é ter tudo que há de bom, né? Aí eles começam a lutar para conseguir. Isso é ruim? Não, é ótimo. O problema é que quando conseguem, percebe que
aquilo não lhes trouxe a felicidade que ele queria. Porque a felicidade, ela não está só no possuir, no ter, ela está no ser. Então, aquele que perdoa, ele alcança a paz da consciência, a luz do espírito e o consolo no coração. Perdoar, meus irmãos, é amar a vida, amar a si mesmo, amar o próximo, pois nossa origem é simplesmente o amor. E o amor está aqui dentro de nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas por misericórdia. Capítulo 6 de Mateus, versículo 33. Amor é a força da vida. E trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Gente, como é gostoso, como nos faz feliz quando nós vemos o outro feliz. E que você colaborou para a felicidade dele. Olha que coisa maravilhosa. É tão bom a gente ajudar o próximo, a gente fazer o bem sem olhar a quem. É maravilhoso. Então, vamos pensar nisso tudo. E vamos ver uma mensagem linda do nosso querido Emmanuel no livro Instrumento do Tempo, psicografia de Chico Xavier. Olha o que ele fala na abertura da mensagem, é o capítulo 20. Cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade nativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso, diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, à fraternidade e à cooperação. Emmanuel é muito forte para nós, para nos chamar a atenção. Acorda, tu que dormes. Ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendamos a cultuar a misericórdia do silêncio perante os erros do vizinho, ou da ação benfeitora, ajudando aqueles que nos desajudam, amparando aos que nos descompreendem e estendendo mãos amigas aos perturbados, aos tristes e aos indiferentes. Vocês não podem imaginar como é o trabalho de assistência social na casa espírita. É uma média assim de uns 70, 80, toda segunda-feira, né, Tereza? E cada um mais difícil do que o outro, coitadinhos. Porque nem todos têm compreensão, têm entendimento para as suas necessidades. Então a gente tem que ter muita paciência com eles. E defrontado pelo rico, ser misericordioso para com ele, a fim de que o ouro não lhe enregele o coração, porque tem esse problema. O que Emmanuel diz aqui é verdade. Eu não vou dar nada para esse pessoal não, eles ficam aí na rua, perambulando por aí. Mas muitos já se modificaram muito, assistindo às palestras, conversando conosco. À frente do necessitado, ser igualmente misericordioso, a fim de que a carência de recursos materiais não lhe induza o espírito à revolta e à maldade, porque isso pode acontecer. Pode até se tornar um criminoso, um ladrão, coitado. Não tem preparo espiritual, está passando por dificuldade. Então, se usares a misericórdia para
para com o teu companheiro no lar ou na tenda de trabalho, a serenidade será um bálsamo a fluir do teu verbo e a extravasar-se de tua alma, erguendo a paz que ilumina e que socorre a todos. Quantas vezes, olha a pergunta, olha a colocação do Emmanuel, quantas vezes nos fazemos autores da indisciplina e da insubmissão, da secura e da aspereza em torno dos próprios passos, por falta de misericórdia em nossas palavras e em nossos pensamentos? Plantemo-la em nosso caminho, trabalhando, construindo e colaborando incessantemente com o bem, na certeza de que a compaixão não é remédio para os dias cor-de-rosa, e sim para os momentos de tempestade e de incompreensão. Nós temos um casal lá na Casa Espírita, que ele trabalhava no Grupo Votorantim. Foi mandado embora, foi dispensado. Ele já trabalhava lá há 8 anos. Aí ficou 6 meses com auxílio-desemprego, não conseguiu emprego. A mulher grávida, coitadinhos, começaram a passar por muitas dificuldades. Aí foram parar lá na Casa Espírita. O que a gente foi fazendo com eles? Foi ensinando a eles a buscar uma técnica para eles conseguirem resolver a situação deles. Ela aprendeu a fazer unha e foi trabalhar de manicure na casa dela, e a gente ajudava ele com a compra do material de artesanato, não, de bazar, que a gente trabalha com eles. Ao invés de dar, a gente faz isso, ensina eles a fazerem um bazar na rua deles, compra por 50 centavos, depende do tipo de peça. Aí ele começou a comprar e montou um bazar na porta da casa dele, na entrada da sala da casa dele, e começou a vender, e nossa, ele fica numa felicidade que ele não tem como. Aí agora ele arranjou emprego. Ele se revoltou? Não, em momento nenhum. Eles são jovens, mas ela está trabalhando e ganhando o dinheirinho dela como manicure. E aí ela resolveu a dar continuidade ao bazar e ao trabalho de manicure, porque ela recebe muito cliente, então isso ajuda. Mora num bairro pobre. Gente, que coisa boa! Na minha opinião, dentro da doutrina espírita, não tem trabalho melhor do que assistência social. Não sei porquê, sempre gostei. Então, bem-aventurados os misericordiosos, que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum, porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor, encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Fazer ao outro aquilo que você quereria que o outro lhe fizesse. Aí está toda a lei e os profetas. E Emmanuel também, no livro Viajor, psicografia do Chico, ele intitula o capítulo de O Olhar de Jesus. Vamos ver como ele classifica o olhar de Jesus. Recordemos o olhar de Jesus: compreensivo, amoroso, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de experiência. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. No cego Bartimeu, que o cego Bartimeu era filho de Timeu o barqueiro, ele não tinha nome, porque ele nasceu cego. Então naquela época quem nascia cego, surdo, mudo, paralítico,
não tinha identidade, tá? Não tinha registro civil. Então eles chamavam que ele era filho de Timeu, o barqueiro. Então eles chamavam ele de Bartimeu. E ele morava em Jericó. Então Jesus não vê nele um homem inutilizado pelas trevas, muito pelo contrário. Ele vê nele um amigo que poderia tornar a ver e enriquecer-lhe a existência. Então ele restitui-lhe desse modo a visão. E Maria de Magdala? Ele não enxerga nela a mulher possuída pelos gênios da sombra. Ele não vê nela uma prostituta. Muito pelo contrário, ele vê nela uma mulher sofredora. Por esse motivo, ele restaura-lhe a dignidade humana, nela plasmando a beleza espiritual renovada que ele transmitiria. E mais tarde, é para ela que ele vai aparecer pela primeira vez depois da ressurreição. E Zaqueu? Zaqueu era cobrador de impostos. Era um publicano, expoente da usura. Mas Jesus não identifica nele o expoente da usura ou da apropriação indébita. E sim o missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse. E é o que acontece com muitos. E é por essa razão que ele devolve-lhe o raciocínio e a administração sábia e justa. E ele vai ser um dos maiores divulgadores do evangelho nascente naquela região de Jericó. E Simão Pedro? Ele vai negar Jesus 3 vezes. Eu não sei quem é esse homem, eu nunca vi, não sei quem é ele. 3 vezes. Mas Jesus não vê nele um cooperador medroso, mas sim enfraquecido. Um aprendiz vigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, medo que ele teve de também ser preso, né? Aí quando ele vai partir para a pátria espiritual, definitivamente, ele reúne com todos os discípulos à beira do mar, e eles assam os peixes, eles estão comendo, e ele vai conversando com todos. Aí ele se dirige a Pedro e pergunta: Simão, tu me amas? Ó mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas? Daí a pouco ele pergunta novamente: Simão Pedro, tu me amas? Ó mestre, tu me conheces, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas? Passou mais um pouquinho, pela 3ª vez: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Ó mestre, eu não estou te entendendo, há tanto tempo que eu estou convosco, tu sabes que eu te amo, por que você está me perguntando pela 3ª vez? Apacenta as minhas ovelhas? Mas Jesus nesse momento transforma-o com o tempo no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação, porque ele se une a Paulo, vão para Roma pregar o evangelho nascente, e Paulo vai ser degolado e Pedro vai ser crucificado. E em Judas, ele não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela ilusão que Judas entregou Jesus, porque ele achou que Jesus era um libertador político, que eles iriam prendê-lo e ele ia, como diz o outro, virar o pau da barraca e tomar o poder do Império Romano. Mas Jesus não quer o poder da terra, o poder político, o poder material. Jesus quer o poder espiritual, o amor, a transformação moral. Então, mesmo Jesus sabendo que ele era fascinado pelas honrarias terrestres, ele sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação
e a morte para doar-lhe o amor e o perdão, que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Então, encerrando esse estudo maravilhoso, vamos buscar algo no olhar de Jesus para os nossos olhos? E a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, o irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Tem uma música linda que ela vai nos falar disso tudo. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Por isso vem, Jesus. Que Jesus nos abençoe, abençoe esta casa, todos os trabalhadores que aqui estão empenhados em divulgar o Evangelho de Jesus, em ajudar o próximo, e que nós possamos ter um resto de semana muito tranquilo, muito feliz, e um ano bem laborioso, que nós possamos fazer o bem a todos. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos.